Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram que parecia línguas de fogo, e que se separaram e pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo os capacitava. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Oricandalabalais. Aleluia. Atos 2, do 1 ao 4. Amém? Deus abençoe o ministério de louvor. Nós vamos falar com Deus agora, pedir para que Ele fale aos nossos corações. Senhor, muito obrigado, Pai, por esses momentos de louvor, esses momentos de adoração na Tua presença. Nós queremos agora ouvir a Tua palavra, Senhor. Receber mais, Senhor, de uma porção, Senhor, que vem do altar. Deus, uma porção que vem do Teu altar, do Teu trono. Uma porção que vem do céu, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Deus, queremos mais e mais e mais a Tua presença. Desejamos esta presença, Espírito Santo. É o que mais quero, Senhor, é o que mais queremos. Esta presença, Espírito Santo. Oh, vem com esta presença sobre nós. Derrama desta unção, Senhor, e fala aos nossos corações nesta noite. Fala com palavras de conhecimento e sabedoria, conforme as necessidades dos Teus filhos. Usa-me, Senhor, eis-me aqui, Pai. Sou dependente do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus, e esta palavra seja transformadora, renovadora, Senhor, para o nosso espírito, em nome de Jesus. Amém. Antes de se assentar, olhe para o seu irmão e fala: irmão, você está abençoado em nome de Jesus. Aleluia. Pode se assentar. Glória a Deus. Irmãos, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Terça-feira, o obreiro Jefferson, ele iniciou o culto dizendo isso: Jesus está voltando. E hoje Deus colocou no meu coração para iniciar o culto falando: Jesus está voltando. Amém? E Ele está voltando. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Nós temos que desejar isso. Nós temos que desejar a volta de Cristo. Amém? Glórias ao nome do Senhor. Mas hoje nós não vamos falar do arrebatamento. Não vamos falar da volta especificamente de Cristo. Vai ter um dia para isso, que nós estamos no mês quadrangular, né? Onde nós vamos falar sobre Jesus Cristo salva, batiza com o Espírito Santo, Jesus Cristo cura e que Ele voltará. Nós temos que pregar esta mensagem. A mensagem da cruz, a mensagem da pomba que representa esse Espírito Santo que pousou sobre a cabeça de Jesus. E veio o Espírito Santo sobre ele. A mensagem do cálice que representa a cura para o nosso corpo, para a nossa alma. Porque Jesus levou o cálice de dor. Ele tomou o cálice de dor por nós e nos deu um cálice de bênção, de vitória. Amém? E nós pegamos a mensagem da águia. A águia que prepara os seus ninhos em altos penhascos, né? Que leva os seus filhotes sobre as suas asas. E um dia Jesus vai fazer isso conosco. Ele vai nos levar a altos lugares, onde Ele está preparando lugar para nós. Ele disse que ia preparar lugar para nós. Amém? Então é isso que significa os símbolos da Igreja do Evangelho Quadrangular. E nós vamos falar hoje de uma pessoa maravilhosa, né, que eu amo falar sobre esta pessoa. É a pessoa do Deus Espírito Santo. Amém? Porque nós acreditamos. A Igreja do Evangelho Quadrangular, ela prega que Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo. Nós somos uma igreja pentecostal. Uma igreja que fala em línguas, que dá liberdade ao Espírito Santo de Deus para Ele se manifestar. Amém? Você é assim? Eu sou assim, nós somos uma igreja penteca, amém? Nós damos liberdade ao Espírito Santo. Então você pode dar liberdade. Aqui ninguém vai falar para você ficar quietinho, não. Amém? Então, dá liberdade, glorifica ao Senhor. Louve ao Senhor, adora ao Senhor, porque você tem liberdade aqui. Porque aqui nós damos a liberdade para o Espírito Santo. Amém? Claro, com tudo com moderação, que a nossa igreja é uma igreja moderada também.
Tudo na direção do Espírito Santo. É Ele que comanda tudo. Amém? Então nós vamos falar desse Espírito Santo hoje. Nós vamos falar desse poder sobre as nossas vidas. E nós entendemos aqui em Atos 2, foi o momento do batismo do Espírito Santo. O cumprimento da promessa, que havia uma promessa que viria o Espírito Santo. E aqui no dia de Pentecostes, quando nós lemos aqui em Atos 2, que nós falamos que eles estavam reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, né, como um vento, e aí eles receberam o batismo com o Espírito Santo, eles começaram a falar em línguas estranhas ali naquele momento. E é isso que nós pregamos, nós acreditamos nesse batismo com o Espírito Santo, nós acreditamos nisso, né? Nós acreditamos que essa promessa já se cumpriu, e ela está disponível para nós, todo aquele que crê e aquele que busca, amém? E antes, né, deste evento tão importante, que foi o dia de Pentecostes, antes disso, Jesus, ele da sua ascensão, né, ascensão é subida, né, antes da sua ascensão aos céus, Jesus, ele fala aos seus discípulos, para que eles não ficassem tristes, para que eles não ficassem preocupados, que eles deixassem ele ir. Me deixem ir, deixe que eu vá. Ele diz lá em João, né, 16, do 7 ao 16, ele fala sobre isso. Ele fala, deixa que eu vá, convém que eu vá. Porque se eu não for, vocês não vão receber o Espírito Santo, o Consolador. Vocês não vão recebê-lo, então deixa que eu vá. Eu vou, mas eu vou enviar o Consolador. Ele estava dizendo isso. Então aqui é um evento especial, que é a descida do batismo, né, do Espírito Santo, o momento que eles começaram a orar em línguas pela primeira vez. Mas o evento, né, esse foi um evento. Mas o Espírito Santo, ele veio como um Deus. E Jesus, ele prometeu que não nos deixaria só. Não nos deixaria só. Mesmo que ele fosse, ele estaria no meio de nós através do Espírito Santo. Amém? Então o Senhor Jesus está com você, através do poder do Espírito Santo. Através do Deus Espírito Santo. Está conosco, está com a gente, até a consumação dos séculos. Até o final de tudo, o Espírito Santo está com a gente. E é tremendo isso, saber disso, irmãos. E ele fala que Jesus, em João, ele fala da importância da vinda do Espírito Santo. Por que ele teria que ir embora? Por que teria que vir o Espírito Santo? E ele fala que se ele não fosse, não viria o Consolador ou Conselheiro. E é isso que o Espírito Santo é na nossa vida. Ele é o Consolador. Ele é aquele que nos aconselha a buscar a Deus, a fazer tudo correto, as coisas certas. Nós precisamos dar ouvidos à voz do Espírito Santo, ao Conselheiro. Quantos aqui de nós não passamos momentos difíceis nas nossas vidas, mas que se não fosse o poder do Espírito Santo Consolador na nossa vida, nós não aguentaríamos passar. Mas quando você tem esse Espírito Santo na sua vida, quando você tem a presença dele, parece que o fardo não é tão pesado assim. Parece que a dificuldade não é tanta assim. Porque o Espírito Santo nos ajuda a passar, porque ele é o Consolador, ele é o Conselheiro. Jesus falou também que esse Espírito Santo, ele ia convencer o mundo do pecado. Nós precisamos desse Espírito Santo para nos convencer do pecado. Sabe aquele sentimento, você como cristão, você que já tem o Espírito Santo na sua vida? Eu sempre falo aqui que quando você aceita Jesus, você já tem o Espírito Santo na sua vida. Mesmo que você não ore em línguas ainda. Mas você já tem o Espírito Santo na sua vida. Amém? Você vai para o céu, você já tem o Espírito Santo. Então, quando você tem essa presença do Espírito Santo na sua vida como um cristão, quando você faz algo errado, você fala alguma coisa que não era para falar, o Espírito Santo, ele fala no teu coração. Ele mostra para você. Olha, não foi legal aquilo que você falou. Reveja isso. Olha o que você está pensando, cuidado com o que você está pensando. Não caia nisso. É a voz do Espírito Santo, viu? Que está falando no teu coração. Que está nos orientando a não pecar contra Deus. Porque Ele sabe que o pecado nos afasta do Senhor Jesus. O pecado nos afasta do amor de Deus, da salvação, como foi falado aqui semana passada.
O pecado nos afasta da cruz. O pecado nos deixa longe de Deus. Então o Espírito Santo, ele sabe disso. E ele sabe quando a gente está com a intenção do pecado no nosso coração. Até a intenção, até o pensamento. E ele vem e ele nos alerta sobre aquilo. Sai disso. Não entra nisso. Cuidado, cuidado que você fala, cuidado que você vai falar. Cuidado que você vai tocar, cuidado que você vai fazer. O Espírito Santo que nos convence, que nos mostra que estamos errados. Mas para isso, irmãos, nós precisamos estar perto dele para ouvir a voz dele. Para entender a voz dele. Porque tem muita gente que não tem a consciência pesada mais, né? Como diz, por que a consciência é pesada? Tem pessoas que não têm mais consciência pesada de nada, porque já estão totalmente ao pecado. E não conseguem ouvir a voz do Espírito Santo. Não conseguem porque estão longe dele. Então, quando você ouvir a voz do Espírito Santo, atenda esta voz. Não caia na cilada do inimigo, mas ouça a voz do Espírito Santo. Ele seria o nosso guia da verdade. Ah, irmãos, como é bom ter o poder do Espírito Santo nessa área da nossa vida. O mundo que nós estamos caminhando daqui para frente, um mundo de enganação, de heresias, de falsos profetas, de pessoas enganadoras, que parecem demais ser trigo, mas são joio. E não dá para saber diferenciar. Só quando você pega na mão, né, você amassa assim o joio e não tem nada dentro. É oco, é farelo. E é só por dentro, quem só conhece lá o interior é Deus. Então muitas vezes a aparência é de trigo, a aparência é assim. Então só o Espírito Santo para nos orientar à verdade. O Espírito Santo que nos orienta na verdade. E nós temos que buscar a verdade nele. A verdade, está com dúvida? Busque para o Espírito Santo. Busque nele a verdade. Fala, Espírito Santo, me mostre a verdade. Se eu estou caindo em mentiras, em enganações, me revela e ele vai revelar. Porque esse Espírito da verdade, ele guia a verdade. Ele anuncia o que está por vir. Olha que coisa tremenda. Que nós temos falado aqui. Né? Muitos ficam assustados, igual o pastor. Parece que ele é repetitivo. As pessoas, nossa, o pastor está falando a mesma coisa. O pastor sempre está falando isso. Mas, irmãos, é o próprio Espírito Santo que usa. Como nós falamos aqui, se eu não me engano, até domingo passado. Que se o Espírito Santo está falando que vai vir tempos difíceis, se ele está falando, é porque ele nos ama. É porque ele quer que nós sejamos perto dele, próximos a ele. É que ele quer que nós entendamos que ele está com a gente, que nada vai nos abalar, que nós temos que ficar firmes com ele. Então olha que coisa mais maravilhosa isso. É esse poder do Espírito Santo, que vai a cada dia nos guiar, né, para o que está por vir, que vai nos orientar, não vai deixar nada oculto a nós, diz a palavra. Ele não deixa nada oculto, ele vai nos revelar o que está por vir, sim, para nos prepararmos. Para nós ficarmos preparados para o que vai advir. Então se prepare, o Espírito Santo está falando com você, que vai vir tempo de... Então se prepare, se aproxime cada dia na direção do Espírito. Não fique com medo, não. Tem gente que fica muito medrosa, né? Começa a falar disso, começa a ficar com muito medo e assustado, preocupação demais. Não fique, não. Só se prepare. Vá buscar o Espírito Santo para ele te orientar, para ele te guiar, para passar tudo isso. Ele vai te fortalecer, ele vai te ajudar. E ele revela a palavra de Cristo. É ele que nos fala, é ele que mostra a verdade, é ele que vai revelar o que está em oculto, é ele que vai mostrar a palavra. É ele que nos dá a palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, para trazer no teu coração aquilo que está dentro do teu coração, que às vezes fala assim, meu Deus, como esse pastor sabe da minha vida? Como essa pastora está falando o que eu estou vivendo? Mas não somos nós, é o Espírito Santo que nos usa, porque ele conhece o teu coração. E ele revela a palavra, ele revela aquilo que você precisa ouvir. Esse é o poder do Espírito Santo. Então, por isso você tem que ouvir palavra, você tem que ler a Bíblia, porque ele vai revelar para você. Ele vai te mostrar, ele não vai te deixar enganar. Ele vai te mostrar. E aqui nós vemos, nesse evento, o batismo com o Espírito Santo. Que foi o poder que desceu naquele momento. E nós precisamos do batismo com o Espírito Santo, meus queridos. Nós precisamos buscar o batismo com o Espírito Santo. Se você leia na sua casa Atos, o livro inteiro de Atos.
principalmente aqui depois do 2, aqui, do capítulo 2. A diferença dos discípulos, dos apóstolos. Porque até antes da descida do Espírito Santo, quando Jesus estava aqui ainda, os milagres que aconteciam, na sua maioria, os demônios que eram expulsos, os milagres que aconteciam, eram Jesus que praticava, na sua maioria. Os seus discípulos também faziam, mas era Jesus. Inclusive, quando ele lembra aquela parte que ele vai expulsar os demônios, os discípulos não conseguem expulsar os demônios. E aí eles falam, mas por que eles não conseguiram? Aí ele vai lá, expulsa e fala, tem que ser muito jejum e oração, né, consagração. Então, naquele momento, eles não tinham ainda o batismo com o Espírito Santo. E eles estavam aprendendo com Jesus aqui. Mas, meus queridos, depois que Jesus se foi, depois que ele ascendeu, né? Jesus, houve a subida dele aos céus. Veio o batismo com o Espírito, veio o Espírito Santo. E depois desse evento, o batismo com o Espírito Santo. Aí vocês continuam lendo para vocês verem como esses homens foram usados, até mais ainda que Jesus. Porque ele fala que muitos sinais nós iríamos fazer muito mais que ele. E aí você vê que eles ressuscitaram mortos, sinais, e não só os apóstolos, mas nós falamos aqui de Estevão, tem Filipe, né? Muitos que faziam, que não eram só os apóstolos, eram os discípulos de Cristo. Eram todos que eram cheios do Espírito Santo, todos que se entregavam a Jesus a sua vida, tinham essa oportunidade de ser usado pelo Espírito Santo. Olha que coisa maravilhosa. Então vocês verem Pedro, né? Como que ele se torna outro homem, totalmente diferente do que ele era antes, aquele que até negou Jesus. E nesse momento aqui, Pedro, né, ele começa a pregar, depois que desce o Espírito Santo, ele prega com uma ousadia que não era dele, porque ele era um pescador. Eu creio que ele não tinha dificuldade até na fala, né, no seu linguajar. Ele tinha dificuldade, ele era um pescador. Ele era meio impulsivo, ainda irritadinho. Cortou a orelha do soldado. Pedro, esquentadinho. Mas aqui depois nós vimos aqui Pedro, outro homem. Um homem cheio do Espírito Santo, usado pelo Espírito Santo. Onde ele passava, até a sombra dele curava. Que coisa mais linda, irmãos. Mas é o poder do Espírito Santo na vida dele. É o poder do Espírito Santo. E não é diferente para nós, não. Mesmo que nós estamos vivendo em tempos diferentes, mas o Espírito Santo não mudou. Ele quer usar você, ele quer manifestar os sinais, ele quer manifestar prodígios, ele quer curar sim, ele quer ressuscitar mortos, ele quer operar um milagre, ele quer fazer através da sua vida hoje. Porque ele já foi Jesus, e agora é a obra do Espírito Santo através de nós, através de mim, de você. Mas nós precisamos entender isso, que nós precisamos do Espírito Santo. Nós precisamos buscar o poder do Espírito Santo. Nós dependemos dele. Para continuar, meus queridos, nós não podemos fugir disso. Nós dependemos desse Espírito Santo para nós continuarmos esses tempos que virão. Nós precisamos, como nunca, do Espírito Santo. Quantos sinais e milagres aconteceram ali, através dos apóstolos. E aonde eles iam, eles levavam a palavra, gentios, gregos, qualquer um, não era só os judeus mais. E aonde eles iam, na casa onde eles iam, tinha uns, até na casa de Cornélio mesmo, eles receberam até o batismo com o Espírito Santo antes de ser batizado nas águas. E aonde eles iam, eles colocavam as mãos, impunham as mãos, e eles começaram a orar em línguas. Aonde eles passavam, em igreja, aquele movimento, aquele avivamento, e todos eram cheios do Espírito Santo, e eles queriam mais. E a igreja era daquela forma, e ganhava almas, e expulsavam demônios, e pessoas eram curadas. E assim foi a igreja primitiva, irmãos. Mesmo com as perseguições que vinham, a igreja crescia muito mais ainda. A igreja crescia, e pregava o evangelho com amor, com dedicação, com ousadia. E muitas vezes nós estamos, infelizmente, caindo no comodismo. Ou, ao contrário, no ativismo. Né? A igreja de hoje, de Cristo, não tem buscado tanto isso, falar sobre isso, sobre batismo com o Espírito Santo.
Uns nem acreditam mais nisso, até pentecostal, até da igreja quadrangular, onde é uma igreja que prega isso. Pastores, eu já vi pastores da igreja quadrangular, nem pregando mais sobre isso, nem acreditando mais sobre batismo com o Espírito Santo. Nós temos caído num comodismo e também num ativismo que tem nos atrapalhado a isso, a ter uma vida íntima com o Espírito Santo, a buscar mais dele, a buscar a presença dele. E nós temos caído em coisas materiais, nos embaraços dessa vida. Nós temos preocupado tanto, como o Jefferson aqui até pregou na terça, ele falou sobre comer o melhor desta terra. E nós só estamos querendo comer só o melhor da terra. É só isso que a gente quer fazer, só comer o melhor da terra. É só isso que a gente quer fazer. Só comer o bom, só ficar comendo nessa terra. Olha só, comer o melhor desta terra, se preocupando com as coisas dessa terra e não buscando mais as coisas do alto. Ajuntando tesouros aqui na terra. É o que nós temos feito ultimamente, a igreja de Cristo tem feito. Igreja materialista, igreja preocupada com coisas materiais, buscando coisas para si próprio, buscando coisas do seu interesse, mas não estão buscando mais coisas do alto, coisas do reino. Nós temos caído nisso, irmãos. Nós não temos mais aquele avivamento e esta pandemia do capeta, que está tirando o povo da igreja, que está tirando o povo de buscar, tirando as crianças da igreja. Isso não é de Deus, não. Nós não podemos aceitar isso, nós não podemos nos conformar com isso. Nós temos que continuar mais avivados ainda, mais motivados ainda, meus queridos. Nós temos que estar mais próximos ainda desse Espírito Santo, buscar mais da presença dEle ainda. Acorde, igreja, acorde. Nós temos que nos avivar na presença dEle, buscar esta presença dEle, aleluia. Arde em nosso coração, tem que arder isso, irmãos. Tem que arder esse desejo de intimidade com Ele. Tem que arder, moço, moça. O que está acontecendo, que você não está mais buscando, porque você não está buscando mais esse poder do Espírito Santo. Volte ao primeiro amor. Busque com todo o teu coração. Busque adorar ao Senhor com todo o teu ser. Nós precisamos buscar esse Espírito Santo. Nós precisamos dele. Às vezes temos até mesmo deixado que a incredulidade reina na igreja. Por isso que não tem acontecido mais. Por causa da incredulidade do povo. Não acreditam mais nos sinais, não acreditam mais na manifestação do poder do Espírito Santo. Não acreditam mais, não buscam mais. Não acreditam até mesmo nas curas, muitas vezes. Incredulidade. Porque nós estamos preocupados com este mundo aqui na terra. Nós estamos preocupados no nosso bem-estar, nós estamos preocupados em comer o melhor desta terra. Essa tem sido a nossa preocupação, em ficar bem. Essa é a nossa preocupação. Mas não tem como nós ficarmos bem, não tem como nós comermos o melhor desta terra, se nós não buscarmos as coisas do alto. Se nós não nos aproximarmos do Espírito Santo a cada dia. E é o que nós precisamos fazer, meus queridos. Precisamos sair do natural e viver o sobrenatural. Precisamos viver o sobrenatural, andar sobre as águas, aleluia. Como Pedro, o próprio Pedro que andou sobre as águas. Nós temos que andar sobre as águas, sair do natural, sair daquilo que os nossos olhos veem. Nós temos que enxergar o mundo espiritual. Precisa haver a manifestação dos dons na igreja, porque a Bíblia fala que aquele que ora em línguas edifica-se a si mesmo. Então, quando você busca o Espírito Santo, você é batizado com o Espírito Santo, você começa a orar em línguas, você começa a receber uma edificação no seu corpo, na sua alma e no seu espírito. É por completo. É uma edificação completa, de dentro para fora. Quando você ora, quando você busca o Espírito Santo, ora em línguas. Quantas vezes, às vezes eu ia orar, não sabia o que orar. Aí eu comecei a orar em línguas. E aí você começa a orar em línguas. E aí você começa a orar, e você começa a orar, e quando você vê,
Você já está orando em várias línguas, você já está numa variedade de línguas, é algo diferente, é algo novo, é algo que você nunca teve experiência. E assim é o poder do Espírito Santo, sempre é algo novo. Sempre tem algo novo para nós, aleluia. Sempre tem, mas tem que buscar. Tem que se entregar. Tem que orar. O pastor está convocando aqui para oração, irmãos. Louve a Deus pela vida do seu pastor. Louve a Deus. Seu pastor convocando para oração. Oh, glória. Tem que arder no nosso coração isso. Quantos que não torceram o nariz? Quantos que não falaram, ai meu Deus, era o dia que eu tinha para descansar. Era o dia que eu tinha para ficar em casa, com a minha família. Irmão, o seu descanso é lá no céu. Preste atenção nisso. Daqui para frente você tem que estar mais vigilante ainda. Você tem que estar mais atento ainda e mais buscar a presença do Senhor ainda. E trabalhar muito mais ainda para o reino dEle. Ele vai renovar as suas forças. Está cansado? A palavra do Senhor diz que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Aleluia. É Ele que renova as suas forças. Pare de falar que você está cansado. Todo mundo está. Todo mundo está no ativismo, todo mundo está cansado. Mas se você deixar que esse cansaço te deixe longe do Espírito Santo, te deixe longe de buscar a presença do Espírito Santo, você pode até morrer espiritualmente. Preste atenção. É melhor você vir cansado mesmo. É melhor você vir desanimado, mesmo que você não querendo vir. Mas aí quando você começa a buscar, quando você começa a dar liberdade, aí algo acontece na sua vida. Começa a ver o sobrenatural. Você começa a sentir a presença do Senhor. Você começa a receber algo novo dEle. E aí você quer mais e mais. E todo o cansaço vai embora. Até a dor vai embora. Tudo vai embora em nome de Jesus. Aleluia. Então nós precisamos, meus queridos, buscar o sobrenatural. Precisamos buscar o batismo com o Espírito Santo. Não é só na campanha quadrangular, não. Não é só. Nós temos que buscar o batismo com o Espírito Santo. Você que não é batizado com o Espírito Santo, você que não ora em outras línguas, ore. Para quê? Porque aí você vai se edificar a si mesmo. Porque o batismo com o Espírito Santo é para se edificar. Pessoal. É você orar em línguas pessoalmente. É para edificar você, não edifica a igreja. Por isso que lá em Coríntios fala que é melhor a profecia do que o orar em línguas. Por quê? O que ora em línguas só edifica a si. A profecia, ela já edifica a igreja. Mas para ter a manifestação dos dons, precisa orar em línguas. E aí sim, tem um dom que é a interpretação de línguas. Então, quando ora em línguas e há interpretação, está edificando a igreja. Então, precisa haver a manifestação dos dons. Como eu já disse aqui uns tempos atrás, que os dons têm caído em desuso. Não tem se usado os dons, eles têm caído em desuso. Não podemos, irmãos, não podemos. Não podemos nos conformar com isso, está bom desse jeito. Eu não sei, não dá para acostumar com isso, não dá para se conformar com isso. Crentes que não buscam mais, crentes que não oram em línguas mais, crentes que não avivam mais. Nós não podemos, meus queridos, cair nisso. Nós temos que buscar o poder do Espírito Santo, sabe por quê? Porque é Ele que vai te fortalecer nos dias difíceis que virão. Porque os dias são maus, diz a Bíblia. Não é para a gente se preocupar com o dia de amanhã, porque cada dia é o seu mal, Ele cuida de si mesmo. Mas virão dias maus. É bíblico isso, irmãos. Então nós precisamos do Espírito Santo para nos ajudar como consolador, como conselheiro nesses dias maus que virão. Nós precisamos do Espírito Santo para nos orientar nessas heresias que a gente tem visto por aí. Nessas coisas, nesses falsos profetas que têm pregado. E principalmente, irmãos, eu tenho me preocupado muito. Porque os próprios cristãos, e muitos jovens também, eu tenho visto isso, estão concordando com coisas que vão contra princípios da palavra lá fora. Isso é falta de direção do Espírito Santo. Porque ouvem o seu professor na escola. Porque ouvem aquele que ele admira lá fora. E muitos são contra princípios da palavra de Deus. Como a gente tem visto isso? Políticos têm um monte assim.
E cristãos votando esse tipo de político, que são contra princípios que nós pregamos, princípios que nós acreditamos, que nós zelamos. Um deles principal é a família. Querem acabar com a família. Nós temos que tomar cuidado. E quem vai nos ajudar é o Espírito Santo. É Ele que vai nos orientar, Ele que vai nos mostrar que aquilo não é dele, que a gente está sendo enganado. Nós precisamos do Espírito Santo para isso. Nós precisamos do Espírito Santo, irmãos, para o dia do arrebatamento. Porque é Ele que vai nos levar, aleluia. É Ele que vai nos levar para Jesus, aleluia. É o Espírito Santo. E aí daquela igreja, aí da igreja que vai ficar? Porque a igreja vai ficar, né? A igreja que vai ficar. Fora os outros que vão ficar. Tem uma parte da igreja que vai ficar. Irmãos, como vai ser difícil sem a presença do Espírito Santo. Porque nós já estamos vivendo um momento difícil com a presença do Espírito Santo. Mas Ele tem nos ajudado. Agora imagine sem a presença do Espírito Santo. Como não será? Então desperta. Busque a presença do Espírito Santo. Tenha desejo do Espírito Santo ser teu companheiro no seu trabalho. Tenha uma vida de santidade na sua casa. Uma vida, mesmo que você não... Santidade não requer estar de joelho o tempo todo, fechado num quarto o tempo todo. Você pode estar fazendo só afazeres no seu dia a dia, mas você está vivendo em santidade, você está separado, a sua mente principalmente. A sua mente está limpa, a sua mente está pura. A sua mente, porque irmãos, esse mundo está contaminado. Este mundo está perdido cada dia mais e mais. É coisas que a gente nunca imaginou que ia ouvir, que ia ver, está acontecendo neste mundo. E nós temos que pedir misericórdia. E outra coisa, nós precisamos do Espírito Santo, para que Ele nos use para pregar com ousadia este evangelho salvador, este evangelho que prega que Jesus batiza com o Espírito Santo, este evangelho que prega que Jesus Cristo cura assim o corpo e a alma, e que este evangelho que prega que um dia Jesus voltará para nos buscar. Ele quer você, Ele precisa de nós, Ele quer nos usar de uma forma ousada como Ele nunca te usou. Ele quer fazer isso sim em você. Ah, mas eu não sei nem pregar, eu não sou nem batizado ainda nas águas, pastor, eu não sei nem falar, nem conheço muito a Bíblia. Irmãos, no começo dessa pandemia, Deus me trouxe muito forte, eu conversei com algumas irmãs, que Deus, Ele usa muito as crianças. Deus me trouxe isso muito forte, que Deus ia começar a usar muito as crianças, porque as crianças têm um coração puro. E esses tempos eu estava ouvindo alguns vídeos de crianças tendo sonhos do arrebatamento, vendo Jesus, tendo visões, e confirmando aquilo que Deus colocou no meu coração. Então não se preocupa não. Se você é criança, não se preocupa se você é idoso, não se preocupa se você é mulher, se você é homem, se você é negro, se você é japonês, não se preocupa com isso. Se preocupa em ter uma vida íntima e buscar a presença do Espírito Santo, porque Ele quer te usar assim, Ele quer te usar. Quantos que Deus não usava, quantos que Deus não manifestava o poder através da sua vida, e hoje você está aí no comodismo, você está aí. Como você já foi usado pelo Espírito Santo, porque você buscava a presença dEle. Cadê você? Cadê você agora? Está se preocupando com as coisas desta terra. Está se preocupando com as coisas materiais. Deus quer que você volte. Deus quer que você busque a presença dEle. Ele quer te encher de uma forma sobrenatural. Ele quer fazer coisas que você nunca viveu na sua vida. Ele quer usar você de uma forma como Ele nunca te usou. Basta você dar liberdade a esse Espírito Santo. Basta você buscar a presença dEle. Basta você crer. Mas nós temos que sair do comodismo. Nós temos que ir buscar. Nós temos que fazer a vontade dEle. Aleluia. Então, meus queridos, Jesus batiza com o Espírito Santo. Ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Esse é o slogan da nossa igreja. É o versículo-chave da nossa igreja. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Hebreus 13:8. E Ele continua fazendo. Ele continua. Amém? E que você possa buscar essa presença que nós vamos fazer agora. Está ardendo no teu coração aí? Tem que arder.
arder no teu coração, desejo de buscar. Tem um louvor que eu gosto muito, a Mônica sempre cantava ele. Leva-me além, leva-me além, a um rio mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Acho que eu errei a letra, mas é assim. Faz tempo que a gente não canta. Leva-me, Senhor, além, a um nível mais profundo de intimidade. Nós precisamos, irmãos, de ter mais intimidade com o Espírito Santo. Ah, como Deus quer derramar, como Deus quer revelar coisas para você. Como Deus quer revelar coisas para nós, mas muitas vezes nós não temos tempo para Ele. Ele queria tanto revelar. Às vezes você fala assim, Deus não fala comigo. Deus não me mostra as coisas. Ele quer. Ele quer. Mas você não insiste. Você não insiste em ter momentos com Ele. Você não insiste em estar na presença dEle e buscar a presença dEle. Quando é convocado para oração, faz cara torta. Convocado, precisa ser convocado para oração. Que absurdo. Nós precisamos ser convocados para oração. Isso é um mal, irmãos. E nós não podemos. Por isso que aqui, irmãos, a igreja é no geral. É a igreja de Laodiceia, a igreja morna. Você já tomou água morna? Eu já. Que é esses dieta, tudo fala que dieta, né? Água morna emagrece. Eu já tomei água morna. É horrível, não é? Em jejum, de manhã. Ah. Então, é gostoso a água morna? Não tem nada, né? Só é pior. A água já não tem sabor, né? Ainda morna, não tem gosto de nada. É só dá nojo, ânsia. É assim que é o crente Laodiceia. É o crente morno. Ou seja frio ou seja quente. É melhor ser frio então de uma vez. Né? Aquele que está sujo, suje-se mais ainda. Mas aquele que está limpo, limpe-se mais ainda. Aquele que é quente, se esquente mais ainda. Busque mais ainda. Porque nós precisamos, irmãos, mas aqui nós vamos sempre despertar os irmãos a orar. Nós vamos sempre despertar os irmãos a buscar a presença do Espírito Santo. Porque como a gente sempre fala, nós não queremos igreja lotada. Claro que queremos, aliás, não é essa questão, né? A gente quer almas, sim. Queremos, toda a vontade do pastor é ter a igreja cheia, lotada, né? Nós não estamos tendo por causa da pandemia. Mas o que mais queremos é o que os que estão sejam preparados para ir para o arrebatamento. Que sejam cheios do Espírito Santo, que sejam usados lá fora. Que sejam instrumentos do Senhor lá onde você estiver. Onde você for, que você leve a presença do Espírito Santo na sua vida. Que todos possam ver e você ser tão cheio, tão cheio, tão cheio, ao ponto de transbordar. E começar a respingar nas pessoas. Aleluia. Todos que estiverem ao seu lado, se coloquem em pé. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Busque, busque, busque a presença do Espírito Santo. Busque a presença do Espírito Santo. Você que está na sua casa, tem esse momento. Teve uma irmã que nos testemunhou esses dias, que ela estava na casa dela. E aí no momento da oração, foi tão forte aqui num domingo, que o pastor estava pregando. Foi bem forte. E aí ela falou que ela começou a orar em línguas. Ela começou a orar em línguas. E ela não conseguiu parar, acabou o culto. E ela ficou extasiada ali naquele momento. Ela não conseguia ficar em pé, ela sentou na poltrona e ela continuava orando. E era uma presença muito real na vida dela ali. É algo que ela nunca teve. É isso que o Espírito Santo quer. Ele quer manifestar a glória dele na nossa vida. Que os céus se abram para nós. Que você navegue no oceano do Espírito. Porque o Espírito Santo já desceu, ele já está aqui, ele já está em nós, aleluia. O hino que nós cantamos, És bem-vindo, é só uma questão de dizer que a gente quer ele perto da gente. Mas ele mora em nós, irmãos. Ele já está em nós.
Ele já está com a gente, Ele só quer manifestar a glória dEle na nossa vida. Aleluia, aleluia. E você pode receber o batismo do Espírito Santo. Ah, mas eu estou de máscara, pastor, não tem problema. Pode orar de máscara e tudo, o Senhor pode te batizar com o Espírito Santo. Oricanda labachonda labalás, oricanda labalás. Oh, aleluia.